E agora, galera, voltamos de novo, professor Tony. Equinodermas, o último grupo dos invertebrados, né? Vamos dizer assim, o pessoal gosta de dizer, mas tecnicamente o sétimo filo da zoologia do reino animal. Então tá aí, equinodermas, equino significa espinhos, derma significa pele, animais que têm espinhos na pele. Alguns animais têm os espinhos bem grandes, pontiagudos, pode machucar bastante se você pisar num animal desse. Muita gente fala, é o porco-espinho. Não, o porco-espinho já é mamífero, né, gente? Eu estou falando do ouriço do mar, que alguns, inclusive, são até venenosos. Agora, alguns têm os espinhos que são pequenininhos e arredondados, então ele não espeta, ele não machuca. Estamos falando da famosíssima estrela do mar. E, por último, animais que têm um espinho, mas ele é flexível, ele é mole. E aí nós estamos falando do pepino do mar. Você fala assim, mas Tony, todos os animais têm o nome do mar? A grande maioria deles. Porque, na verdade, são todos animais marinhos, beleza? Não tem animal de água doce e ambiente terrestre. E olha só curioso, simetria radial. Quando o animal está no estágio larval, a larva tem simetria bilateral. Mas o animal adulto é simetria radial. São triblásticos, 3 tecidos na fase embrionária, são celomados, e agora aparece um termo importante. O motivo pelo qual, uma pergunta assim que é muito comum em pré-vestibulares e no Enem, o motivo pelo qual os equinodermas estão próximos evolutivamente de nós, os cordados. E aí a resposta é por fato de ser deuterostômios, porque quando você fala deuterostômios, é só equinodermas e cordados e mais ninguém. Você fala, mas Tony, grande coisa. O que é isso? Quando a gente fala no processo de embriologia, então quando o espermatozoide do papai se encontra com o óvulo da mamãe, forma uma célula que é o zigoto. Esse zigoto vai sofrendo diversas mitoses, que é a primeira fase da embriologia, a clivagem, como o pessoal fala, e aí vai formar a blástula. Quando a blástula começa a crescer, ganhar volume, já é a segunda fase, chama-se gastrulação. E o final da gastrulação nós temos essa estrutura que nós chamamos de gástrula, beleza? Você imagina que você já foi isso aqui um dia, beleza? Essa cavidade a gente chama de arquêntero, que é o intestino primitivo, vamos dizer assim, do futuro embrião, beleza? Perceba que ainda não é embrião, é gástrula. E o orifício dessa estrutura, o orifício da gástrula, nós damos o nome de blastóporo. Só que o blastóporo ele pode ter 2 caminhos na zoologia. Ou ele forma a boca do animal, e aí a gente fala que o animal é protostômio, aí você fala, mas Tony, quem são os protostômios? Todos os filos anteriores. Então, selenterados, plateumintos, nemateumintos, anelídeo, artrópodes e moluscos são todos protostômios. Porque este orifício, o blastóporo, vai formar a boca do animal. Agora, quando forma o ânus do animal, a gente fala que é deuterostômios, beleza? E é só equinodermas e os cordados. Então, se alguém pergunta para você qual o motivo que o equinodermas está próximo de cordados na evolução, é por conta de ser deuterostômios, beleza? E aí vem uma característica negativa, um aspecto negativo, olha só, a ausência de coração e sistema excretor, não tem um sistema todo. Aí você fala, poxa, Tony, como que esse animal pode estar tão próximo de nós, cordados, se não tem sistema excretor? No grupo anterior, que era os moluscos, eu falei de rim. Aqui não tem rim, não tem nada. Então, alguma coisa muito importante vai substituir isso, de grande importância mesmo para esse grupo. Vamos ver. Por exemplo, endoesqueleto ósseo, então esqueleto interno, ósseo feito de cálcio e fósforo como o nosso, e articulado. Mas você acha que isso é suficiente para compensar a falta de um coração e um sistema excretor? Ainda não, mas está melhorando, né? Sistema digestório, tubo digestivo completo, portanto boca tubianos, digestão extracelular. Os animais têm dentes, são os primeiros animais a apresentar dentes. Então, às vezes, você está lá na praia, você encontra aquele disquinho, né? A famosa bolacha do mar, tem gente que fica jogando um pro outro, né? Legal, legal não, porque não é você, né? Mas aí tem gente que ainda pega e quebra ela no meio. Aí no meio dela sai aquele líquido laranja, que é o sangue dela, inclusive, e aí a pessoa, né, encontra uma estrelinha, e aí, ai, olha, o filhotinho dela. Porra nenhuma, aquilo são os dentes da coitada, beleza? São os dentes, tem a formato de uma estrelinha, toda vazadinha aqui, porque são lâminas ósseas que o alimento vai passar ali e vai picotar o alimento. E outra característica interessante, todos os equinodermas são carnívoros, beleza? Alguns animais não têm esse dente comum, esse é o dente comum, vamos dizer assim. Os ouriços, eles têm esse dente aqui, o alimento entra por aqui, não é?
que nem aqui vai por aqui, esse aqui vai por aqui, assim por baixo, e as lâminas vão cortando o alimento. Beleza? Chama lanterna de Aristóteles. Diz as más línguas que Aristóteles tinha uma lanterna no formato do dente do ouriço. Beleza? Respiração branquial. Beleza? Afinal de contas, são todos aquáticos, marinhos, né? Sistema circulatório. Tem os vasos sanguíneos, tem o sangue que é com hemocianina, mas não tem coração. Sistema nervoso. Nervo circular. É o cérebro do animal. Tá? Ele tem um formato aí de um anel. Nervo transverso ventral. Tem 5, inclusive. Um para cada pata, vamos dizer assim, do animal. É como se fosse o cordão nervoso, o tubo neural. Quimiomecânico termorreceptor, como todos os outros, mas ele apresenta células fotorreceptoras na ponta das patas e tentáculo tátil para dar sensibilidade para o ambiente, tato para o ambiente. Então tem algumas coisas a mais. Mas perceba que nada disso está compensando, né, o fato de não ter coração e sistema excretor. E reprodução. Volta à reprodução sexual. Se você cortar lá uma perninha de uma estrela, vai nascer daquela patinha, nasce outra. Mas, reprodução sexual é a principal, são dioicos, macho e fêmea, fecundação externa, desenvolvimento direto. Mas vamos ser sinceros, isso aqui não compensou. O que vai compensar? E esse é o motivo da compensação de tudo. Perceba o seguinte, é o destaque principal, é a exclusividade, e é o único destaque praticamente do grupo, não é? Sistema ambulacral. Falou sistema ambulacral, obrigatoriamente eu estou falando de equinodermas. Beleza? É a exclusividade do grupo. É um sistema hidrovascular, apresenta vasos e pés ambulacrais e é uma coisa interessante, porque olha a função, locomoção e fixação. Porque o animal, quando expulsa a água na forma de um jato, ele consegue ter a locomoção. Se ele faz uma sucção, ele se prende em pedras, parede de aquário. Quando você pega uma estrela do mar, que você vira ela, não parece ter um monte de pelinhos que ficam se mexendo? Não são pelinhos, são os pés ambulacrais, beleza? Então, com isso o animal também, ele se finge de morto lá, e se um peixinho chega perto, ele faz a sucção, pega o peixe, porque eles são carnívoros e se alimentam, então captura de alimento. As brânquias ficam ligadas a esses vasos ambulacrais que estão na parte interna do animal. Então também com isso tem a função de troca gasosa. Agora, os vasos sanguíneos, eles ficam muito próximos dos vasos e pés ambulacrais. Conclusão, nesse negócio de dilatar, entrar, isso gera uma pressão e vai punçando em cima desses vasos sanguíneos. Conclusão, isso gera um fluxo sanguíneo. Então, na verdade, não precisa de coração, porque já está dando essa função também. E eliminação discretas. Tudo aquilo que não presta, o animal vai jogar tudo nesses vasos. E aí, pelos pés, ambulacrais vão ser eliminados. Então, sendo assim, não precisa de sistema excretor, porque o sistema ambulacral faz esse papel também. E as gônadas do animal, testículos, ovários, ficam presas aos vasos. Então, pelos pés ambulacrais, quando a água é expulsa lá na forma de um jato, acaba liberando gametas. Então, você percebe que é, na verdade, uma estrutura de extrema importância, não só por locomoção e fixação, mas também justamente pelo quê? Por uma função digestiva, respiratória, circulatória, excretora e até mesmo reprodutiva. Não é à toa que é o grande destaque desse grupo, beleza? Agora, está aqui, imagina uma estrela do mar, que eu cortei ela, para a gente ver algumas características. Parte de baixo a boca, está aqui o dentinho, portanto esse é o estômago, o ânus do animal fica lá na parte de cima, beleza? E aí o que acontece? Pela essa placa, que a gente chama de placa crivada, a água vai entrar até esse anel azul, beleza? Que é justamente aí, vamos dizer assim, um canal circular do sistema ambulacral. O que está em azul é o sistema ambulacral. Então, com isso, eu tenho esse vaso que vai levar para essa ampola e o pé. O pé, inclusive, é o que fica para fora, né? Então, o animal, na forma de um jato, ele vai eliminar e aí todos os pés fazem isso e ele levanta a pata. Ou então faz sucção, ele prende, beleza? Em laranja, eu coloquei aqui para vocês o sistema nervoso do animal. Então, esse é o nervo circular, o cérebro, esse é o nervo transversal, essas são as células fotorreceptoras, que dá uma, vamos dizer assim, um contraste de luminosidade, como se fosse um olho, e esse que fica para fora é o tentáculo tátil, que dá a função do tato. E em vermelho, o vaso sanguíneo, muito próximo dos vasos ambulacrais e dos pés ambulacrais, para justamente gerar o fluxo sanguíneo. Então, tá aí, esses são os equinodermas. Esse é o sistema ambulacral, a exclusividade desse grupo.